capítulo 25 do Evangelho de Mateus, versículos 14 a 30. Diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem muito severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto de onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor pela Tua palavra. Queremos colocar nossas vidas diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações e que possamos juntos aqui meditar na Tua palavra, naquilo que o Senhor tem para nós e deixou para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Nós vemos um princípio nesse texto que fala aos nossos corações sobre multiplicação, né? Os talentos ali que o Senhor deixou na mão do servo, Ele queria que os talentos fossem multiplicados, não é verdade? E aí como hoje é a festa da multiplicação, e você vai entender o que é isso, eu fui pesquisar na Bíblia sobre multiplicação, multiplicar-se, multiplicador, tudo que se refere a múltiplos. E eu vi peguei um dicionário de concordância bíblica e eu contei quantas referências a Bíblia nos traz sobre multiplicidade, né? Multiplicação. São 167 citações bíblicas sobre multiplicação. Então nós vemos que há um princípio sobre multiplicar. Amém? Desde o início, né? Deus falou para o homem o quê? Sejam férteis e multipliquem-se. E aí a gente vai vendo no decorrer da Bíblia várias citações sobre multiplicação. E essa parábola que nós lemos, que é a parábola dos talentos, ela traz 2 diferenças para nós aqui. Entre talento e capacidade. Talento e capacidade são a mesma coisa? Não. A capacidade, aí no versículo 15... está falando que Deus, né, ele dá a cada homem segundo a sua própria capacidade. A capacidade é aquilo que você exerce para executar algo, né? Alguns têm capacidade de ensinar, outros têm capacidade de cuidar, outros têm capacidade de amar, outros têm capacidade de falar, né? Outros têm capacidade de cozinhar, outros têm capacidade de quê? De desenhar, né?
de mexer com a parte elétrica, e assim vai, né? São várias as capacidades. Então a capacidade é aquilo que está dentro de si, que você consegue exercer algo. Agora, talento é aquilo que foi dado a você, a oportunidade de exercer a sua capacidade, né? Os talentos não são os dons. Talento é aquilo que você faz com a sua capacidade para o reino dos céus, para o reino de Jesus. Então, talento representa uma oportunidade para usar a nossa capacidade para o reino de Deus. Amém? E nós nascemos com muitas capacidades e habilidades. E nós temos exercido essas habilidades em prol do reino de Deus, né? Tem gente que tem facilidade de limpeza, organização, ou tem facilidade com números, de contabilidade, de calcular, de cálculos. Nós temos exercido todos as nossas habilidades para o reino. É isso que nós precisamos refletir nessa noite. O que eu sei fazer de melhor, eu estou fazendo para o Senhor? Aquilo que foi derramado sobre a minha vida, eu estou fazendo em prol do reino e a missão de Cristo nessa terra? Amém? E é isso que nós precisamos ver. Aqui nessa passagem que nós lemos, o Senhor chama o servo que multiplicou o talento de servo bom e fiel. O importante para o servo de Deus é ele ser fiel. Levante sua mão assim: eu preciso ser fiel naquilo que Deus me chamou. Amém? Nós precisamos ser fiéis naquilo que o Senhor nos chamou, fiéis no ministério que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, que todos nos consideremos servos de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Deus colocou uma missão sobre a sua vida. Jesus colocou uma missão sobre você, que conheceu a Ele, que entregou a sua vida a Ele, que está descrito lá em Mateus 28, 18. Qual que é a missão que você tem? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu vos ensinei. É uma missão. Jesus deu uma ordenança para nós, cristãos. E nós temos executado com excelência essa missão? Ou nós temos deixado domingo após domingo passar como crentes domingueiros? Nós precisamos fazer com excelência a missão que Jesus deixou para cada um de nós. Voltando a essa parábola, os 2 primeiros servos eram fiéis e eles dobraram os seus talentos, eles multiplicaram os seus talentos, aquilo que foi colocado nas suas mãos. Os seus talentos ali eram moedas de prata. Algumas versões, na minha versão fala talento, em algumas versões falam moedas de prata, né? E eles receberam, aí está escrito aí no versículo 21 a 23, que eles receberam a porção daquilo que eles multiplicaram. Ou seja, eles tiveram a sua recompensa. E o cristão fiel, na sua área de serviço, mesmo que seja simples, ele terá a sua recompensa e vai ser a mesma que se considera ser um grande ministério. Às vezes o ministério é simplesmente, aqui na igreja, vou falar de ministério, tá? Não vou falar de missão não, que a missão de todo crente é fazer discípulo, cuidar de pessoas, levar pessoas ao batismo, né? Essa é a nossa missão. Mas o ministério do porteiro, do diácono, de servir a ceia, é tão importante quanto do que prega, do que canta, do que varre o chão, do que lava o banheiro. Amém? Cada um tem a sua importância. Cada um tem a sua importância. E nós precisamos ser fiéis naquilo que foi colocado nas nossas mãos. Seja cantar, seja servir a ceia, seja lavar o banheiro, seja lavar o chão, seja cuidar do sítio, seja cuidar do anexo. Tudo nós precisamos fazer com fidelidade e amor. Amém? O terceiro servo que nós vemos nessa parábola chamou o senhor dele de severo, lá no versículos 24 e 25, e que ele tinha receio daquele senhor. E o senhor dele ali, vamos falar o patrão dele ali, faz o que com ele? Repreende ele,
fala com ele que ele não foi certo, que ele tinha que ter multiplicado os talentos dele. Essa foi uma parábola que foi contada por Jesus. Então nós entendemos que Jesus quer que nós multipliquemos aquilo que ele colocou nas nossas mãos. Faça assim com as suas mãos, com as duas. Fala assim: eu tenho talentos que Jesus colocou nas minhas mãos e eu preciso multiplicá-los. Amém? No versículo 29, nós encontramos o princípio dessa parábola. No versículo 29 desse capítulo, nós encontramos o princípio dessa parábola, que diz o seguinte: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Você já viu a situação? Isso não acontece só na igreja, não. Isso acontece no trabalho, na escola, no grupo de estudo, na faculdade. Você já viu aquelas pessoas que são muito dedicadas ao trabalho? E aí o patrão vem, olha lá aquele funcionário que está mais ou menos, e olha o que faz tudo com excelência, com fidelidade. E aí o patrão precisa dar uma nova atividade. Para quem que ele vai dar? Não é para aquele que está ali mais ou menos. Dá para quem? Para aquele que já está atolado de serviço, não é verdade? Alguém já viu uma situação assim? É isso que acontece. Por quê? Porque o patrão sabe, se ele colocar na mão daquela pessoa, vai sair o serviço. Porque aquela pessoa faz com dedicação, faz com empenho, faz com fidelidade. E aí o patrão vai... É injusto? Talvez sim, porque o outro também deveria fazer. Mas, como a Bíblia diz, nós teremos as nossas recompensas. Assim também é na igreja. Às vezes a gente, como liderança, pede a alguém que já está atolado de serviço. Aí você vai lá falar com a pessoa: pastor, eu vou desmaiar, não põe isso na minha mão não. Mas é porque a gente sabe em quem a gente pode contar, em quem a gente pode confiar, que a gente sabe que se a gente entregar determinada coisa na mão da pessoa, vai sair, por mais atarefada que ela esteja. E aí o que ela tem que fazer? Ela tem que multiplicar aquilo que ela faz na vida de outras pessoas, para que ela não fique sobrecarregada. Ela tem que investir o talento que Deus deu a ela em outras pessoas, para que elas possam mudar de patamar, fazer outras coisas para o reino, e com excelência, com fidelidade e amor. Por isso nós precisamos multiplicar aquilo que Deus nos dá. Amém? Quando o Carol e eu éramos líderes de jovens, nós não liderávamos sozinhos, nós tínhamos uma equipe, E aí nós sempre incentivávamos, chamávamos essa equipe para estar conosco nas organizações dos eventos, colocávamos eles para pregar e tal, e investíamos na vida deles. Aí quando foi para nós, quando nós fomos chamados para outro ministério, nós fizemos o quê? Nós multiplicamos a liderança. Nós tínhamos ali 4 líderes formados já, que nós pudemos confiar neles e colocar eles para liderar os jovens. E você que é líder, você precisa investir na vida de pessoas para que essa pessoa, esse ministério seja independente de você. Amém? Nós não podemos ficar segurando o troninho, o reinadozinho, o povinho meu. Não, nós precisamos levantar líderes, levantar pessoas, para que nós não sejamos mais essenciais ali. Amém? Você só é um bom líder quando você reproduz no outro o que você é. O que você é. Então, se você é líder de célula, você precisa investir num líder em treinamento. Se você é líder de ministério, você precisa investir numa pessoa que consiga conduzir o ministério sem você. Sabe por quê? Senão você não está sendo um bom líder. Se você não está investindo, não está transferindo a sua liderança para outra pessoa, não está formando líderes, você não está sendo um bom líder. Porque esses talentos que Deus te deu de liderança precisa ser repassado para outras pessoas. Amém? Se deixarmos de usar o que Deus nos deu, perderemos o talento que Ele nos deu para outra pessoa. Então, o que Deus derramou sobre você, o que Deus liberou sobre a sua vida, um dom, um talento, uma missão, se você não executa, vai passar para outro. O tempo do Senhor
na sua vida vai passar se você não executar. O Senhor está te chamando, está te chamando. Fala assim: filho meu, venha para mim, venha executar, venha fazer, que eu tenho um galardão para ti, eu tenho uma recompensa eterna e tal. E aí você está lá: não, quando eu aposentar eu vou. Não, quando meus filhos estiverem grandes eu vou. Não, quando meus filhos estiverem na faculdade eu vou. Não, quando meus filhos casarem eu vou. E o tempo está passando, e assim também passará a bênção do Senhor sobre a sua vida. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz isso. Será tirado sim de você, nós acabamos de ler no versículo 29, e será dado a outra pessoa. Quantos querem esperar que seja passado para outra pessoa aqui? Levante sua mão. Amém? Ninguém. Todos aqui, ainda bem que vocês estão atentos, né? Ninguém aqui quer. Todos aqui querem receber a bênção do Senhor, amém? Então, fique firme no propósito, seja fiel no propósito do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E multiplicação é um princípio bíblico. Como eu disse aqui no começo, desde o princípio Deus ordenou: sejam férteis e multipliquem-se. A obra de Cristo nessa terra multiplicou a partir do momento que Jesus passou de tudo que ele era e compartilhou com quem? Com seus discípulos. Jesus investiu ali na vida de 12 discípulos, que ele almoçava com eles, dormia com eles, levava eles para o canto, ensinava, compartilhava o pão, ia compartilhando a palavra do Senhor, e ele compartilhou com esses 12, e esses 12 fundaram a igreja do Senhor Jesus nessa terra, e multiplicou tanto que chegou aqui a nós. Você é fruto da multiplicação de quem? De Jesus, através da vida dos discípulos. Eles entenderam o que eles precisavam fazer, e nós aqui precisamos entender o que Jesus ensinou, o que os discípulos fizeram e que as outras gerações fizeram. Nós precisamos multiplicar os talentos que Deus derramou sobre nós. Amém? Lá em Mateus 13, versículo 23, temos uma outra parábola. Vamos abrir lá? Evangelho de Mateus, capítulo 13. É só voltar aí um pouquinho aí. Versículo 23, que é a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, versículo 23, diz assim: e quanto à semente que caiu em terra boa, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Nós precisamos ser essa terra boa, amém? Nosso coração precisa ser terra boa, para que nós possamos receber essa palavra, deixar ela ser semeada, crescer e dar frutos, amém? Nós precisamos ser terras férteis. Nós precisamos entender que quando ouvimos a palavra de Deus e acolhemos, nós nos comprometemos como cristãos no projeto de Jesus. Porque o propósito eterno de Deus é o quê? Viver com o homem e com a mulher como filhos e filhas eternamente. E Jesus deixou essa missão para nós, para que nós levássemos esse desejo de Deus para as pessoas, para que elas possam entender que Deus deseja viver eternamente com elas. Amém? A semente, ela germina, cresce e frutifica se for plantada em terra boa, em terra fértil. Acolher a semente para que dê frutos depende de nós, depende de mim e de você. O nosso coração, ele precisa estar receptivo para a obra do Senhor, para aquilo que o Senhor tem de fazer. E essa questão de plantar na vida das pessoas, de semear, né, nós também podemos ver na vida do apóstolo Paulo. Ele fez isso com um jovem, quem? Com Timóteo. Apóstolo Paulo, ele fez um discípulo, foi Timóteo. E ele chega a chamar até o Timóteo de filho. De filho, quer ver? Abra lá em 1ª carta aos Coríntios,
Mentira, desculpa. 2 Timóteo capítulo 2. Depois nós vamos ler em Coríntios. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tá projetando aqui, né? Eu não tinha visto não, ó. Tá aqui, ó. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. O que nós vemos aqui nessa passagem? A expressão filho meu sugere, né? E surge a partir do momento que Paulo adota Timóteo como seu filho espiritual. E ele está reproduzindo ali um discípulo. Um discípulo que seria aquele que também levaria a palavra de salvação às pessoas. É um filho que tinha nascido da família de Deus pela fé em Cristo. Pela fé em Cristo. E aí o que ele fala mais? O que ele fala mais aí nesse versículo? Nesse versículo 2 aí. Pode pôr para nós aí, Juan. No versículo 2 ele fala o quê? Confie a homens fiéis que também sejam capazes de ensinar a outros. Então o que Paulo está falando aqui? Aquilo que eu passei para você, confiem também em homens fiéis que possam também o quê? Ministrar a palavra. Que possam também o quê? Ser dirigentes do Evangelho, aqueles que vão levar a palavra do Senhor para o quê? Expandir o reino de Deus. Para que haja a expansão e a concretização da missão de Cristo nas nossas vidas. Confiando em quem? Em homens fiéis. Homens e mulheres fiéis são aqueles que permanecem firmes na missão que Jesus deixou. Quantos são fiéis aí? Dá um glória a Deus. Só isso, irmãos? 70% só é fiel aqui? Não, aí nós todos teremos que ser fiéis, amém? Quantos são fiéis aqui? Dá um glória a Deus aí. Amém, amém. Eu fiquei até assustado, aí só 70% da igreja levantou a mão. Vamos lá, vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. 1 carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Se puder projetar aí para nós, Juan, que aí a gente acompanha aqui, ó. Tá aqui, ó. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Paulo escreveu o que gerou Timóteo para, então, o Evangelho como filho espiritual. A igreja local é a reunião dessa família. Aqui nós temos pais e mães espirituais que estão cuidando de vidas. E nós aqui, a igreja local, nós somos uma grande família. Uma grande família. E muitos aqui não têm uma família sanguínea, vamos dizer assim, muito bem afinada. Muitos aqui, se perguntar, infelizmente não conseguem nem ter relacionamento com a própria família. Mas na igreja elas conseguem ter, porque aquilo que nos une é Cristo. E isso nos torna o quê? Uma família. A família do Senhor, com uma finalidade específica de quê? De comunhão, de adoração e de projeto, que é o projeto de Cristo para as nossas vidas, amém? No versículo 2, fala que nós temos a responsabilidade de guardar no nosso coração essa missão e transmiti-la aos outros. Transmiti-la aos outros. A tarefa da igreja local não é preservar essa verdade como um museu. Por exemplo, qual que é o museu mais importante, mais famoso do mundo hoje? O Museu do Louvre, em Paris. Se essa Bíblia estiver lá, se essa palavra estiver lá, num pedestal de ouro, cheio de diamantes em volta, com uma luz de neon em cima, né? Cheio de pétalas de rosa caindo, né? Lá dentro do museu, vai ter alguma finalidade? Vai ter uma finalidade? Vai estar lá só de enfeite? Vai estar lá só para ser visto? Qual a utilidade que essa palavra vai ter lá no museu? Nenhuma. Essa palavra ela só tem validade, só tem importância
quando nós colocamos ela em prática. Quando nós mergulhamos nesse livro e entendemos o propósito de Deus para nós. Pode estar no museu mais importante do mundo, se não tiver sendo colocado em prática nas nossas vidas, não tem validade alguma. Não tem validade alguma. E o Senhor quer que nós coloquemos essa palavra em prática e que nós possamos divulgar isso, transmitir isso, multiplicar esse projeto. Tem os irmãos em pé no hall, tem lugar aqui na frente, viu, meus irmãos? Paulo fala para Timóteo transmitir a verdade a homens fiéis, não para qualquer um. Não para qualquer um. Mas pastor, mas o evangelho não tem que ser levado a todos? Sim, toda criatura precisa receber a mensagem de salvação. Mas aqueles que nós devemos incentivar para que multiplique isso, tem que ser homens de confiança, pessoas de confiança. E nós somos pessoas de confiança, amém? Amém? Fala assim, eu sou uma pessoa de confiança. Eu sou uma pessoa fiel. E nós precisamos ser fiéis no propósito eterno de Deus. Nós precisamos ser fiéis naquilo que Jesus deixou para nós. Isso é multiplicação, é você ser fiel, obedecer, transmitir e multiplicar aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. É investir tempo na obra do Senhor, é dedicar-se, é plantar, é semear, cuidar e enviar. Amém? É isso que Jesus quer que você faça nessa terra, que você multiplique, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, você que entendeu essa palavra.